Evangelho de João, você que tem a Bíblia, pegue ela aí por gentileza, ou no celular, ou a Bíblia de papel. Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. O versículo de número 30 em diante, nós vamos ler ele, tá bom? Isso, toda atenção, toda concentração naquilo que o Eterno vai falar através da palavra. Eu disse João 8, diga amém. O versículo de número 30 diz assim: dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Ele quem? Jesus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 33 vai dizer assim: responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém, como tu dizes, ou como dizes tu. Como dizes tu, sereis livre? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Versículo 35: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Repita comigo: se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Pode tomar o seu assento. Pai, em nome de Jesus, nos conduz por esta palavra, traz a revelação do teu reino, fala no coração da tua igreja, como tu queres nessa noite, em nome de Jesus. Você que tem vindo a todos os cultos da sexta-feira, eu acho que é o quarto culto ou terceiro culto hoje, e cada dia o Senhor tem feito de uma forma, falar de uma maneira. Nós começamos hoje consagrando a vida de vocês. Vocês receberam a unção. Os que chegaram, acho que todos receberam a unção, gente. Ficou alguém que não recebeu a unção aqui hoje? Já receberam a unção, glória a Deus. Porque, diga comigo, toda unção vem com uma missão. Todas as vezes que Deus ungiu alguém, é porque tinha uma missão. Algo estava vindo em direção daquela pessoa, então Deus chega primeiro. Deus não perde para ninguém, Deus sempre chega primeiro. Eu já preguei num tema que dizia assim: o diabo, ele é um atrasado. Por que é um atrasado? Porque Deus sempre chega primeiro. Porque Deus tem algo chamado onipresença. É só de Deus, ninguém mais tem. Diabo não tem, anjo não tem, ninguém tem. É só Deus, onipresença. Está presente em todos os lugares. O que significa, pastor? Significa que enquanto eu estou pregando, Deus está em mim. Enquanto você está ouvindo, Deus está em ti. Até mesmo os seus pensamentos, Deus está ouvindo agora. Ainda não chegou na sua boca a palavra, Deus já está ouvindo ela. Então esse é o Deus que nós servimos. E nós viemos falando por esses dias de geração. Falamos sobre a descendência de Jesus, o Cristo. Falamos que o Jesus humano, nascido do ventre de Maria, ele tinha uma geração, ele tinha sua árvore genealógica, tinha sua genealogia. E nós aprendemos que foi vindo de Abraão, e a genealogia veio até chegar a Jesus, e foi passando falamos nos outros dias, por vários tipos de pessoas nas quais nós não escolheríamos para estar na nossa família, como prostituta, como pessoas que tiram a vida de outras pessoas, mas estão lá na genealogia de Jesus. Nós vamos falando sobre isso, o quanto é importante para o povo de Deus, o povo judeu ou o povo hebreu, o quanto é importante saber sobre a sua descendência. E essa tem sido a nossa proposta, a cada culto, a cada ensinamento, a cada palavra transmitida, tem sido a nossa proposta. Levar a igreja, aqueles que têm vindo aqui, a ter uma consciência em saber de onde você veio. Porque o Cristo nasce de um ventre, o Jesus nasce de um ventre,
Mas o Cristo não, o Cristo nasce de Deus, que é uma tipologia das nossas vidas. Você sabia que primeiro você nasceu em Deus? Antes de nascer da barriga da sua mãe ou da semente do seu pai, você nasceu em Deus? Você sabia que você já existia na eternidade? Você já existia em Deus? Talvez você não sabia disso. Talvez você veio para a igreja, você nasceu na igreja, foi criado na igreja, cresceu na igreja, se tornou religioso, mas você não entende as coisas do reino de Deus. Ainda não entende as coisas do reino de Deus. Porque nós fomos gerados nele antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que não havia mundo, não tinha terra. E nós já fomos gerados nele, em Deus, antes da fundação do mundo. Antes de vir para o ventre da nossa mãe e nascer na geração da terra, nós já existíamos. É como Cristo. O Cristo, Filho de Deus, ele já existia em todo o tempo. Mas para muitos religiosos, Cristo nasce numa manjedoura, Jesus nasce numa manjedoura, Cristo nasce numa manjedoura, é tudo a mesma coisa para muitas pessoas, para muitos religiosos. E para a religião a gente consegue puxar a genealogia de Jesus, de onde veio, quem foi o seu tataravó, os primeiros lá, e conseguimos chegar até o Jesus que nasceu. Mas o Cristo não, o Cristo ele é eterno. Jesus nasce de Maria, por isso no catolicismo eles rezam dizendo Santa Maria, Mãe de Deus. Como Jesus, Maria, Mãe de Deus, vem antes de Jesus. Mas como Cristo, ele vem antes que Maria. Ele já existe desde antes da fundação do mundo. É muita coisa para a nossa mente humana entender. Porque Jesus, essa narrativa que eu fiz aqui, o texto que eu li, Jesus está conversando com as pessoas que serviam a Deus, as pessoas que liam a Bíblia, que tinham a Bíblia nas suas mãos. Ele estava falando para essas pessoas. E essas pessoas não estavam entendendo o que ele estava falando. Talvez aqui nessa noite nós vamos ter que complicar um pouco para explicar porque estamos complicando. Porque tem coisas que está ficando sem resposta para o cristão. Mas vamos lá. Então, como Cristo é filho de quem? Quem se lembra? Cristo é filho de quem? Cristo é filho de Deus. Jesus é filho de Maria. Porque o Cristo que é filho de Deus está dentro do Jesus que é filho de Maria. Assim como o Enéas que está falando com você é filho de Deus, mas está dentro de uma casca. O verdadeiro Enéas está dentro dessa casca. Então, quando nós entendemos a nossa origem, nós estamos falando de libertação, de geração sendo liberta, de visitação maligna, de sermos hoje crentes, estamos sendo visitados por espíritos malignos que habitaram nossos antepassados, que não deveriam nos alcançar, mas estão nos alcançando. E por que estão nos alcançando? Por falta de conhecimento. É o que Jesus está falando com essa galera aqui: conhecereis a verdade vos libertará. Só que eles não estavam preparados e não queriam ouvir a verdade de Cristo. Eles vão debater com Cristo, que está dentro de Jesus. Eles vão dizer assim: olha, como é que você está dizendo que nós somos escravos? Nós não somos escravos. Nós nunca fomos escravos de nada. Nós não somos escravos, nós somos filhos de Abraão. O nosso pai é Abraão. Tu sabe quem é Abraão? O nosso pai é Abraão, o pai da fé. E aí Jesus reforça dizendo para eles: vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Porque aquele que comete pecado, no versículo 14, Jesus disse: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Assim como no tempo de Jesus,
Jesus não veio trazer uma religião. Você sabia que Deus não é crente? Você sabia que Deus não é evangélico? Mas Deus também não é católico. Deus também não é espírita. Deus é Deus. Deus de toda a terra, Deus de todos os povos. Ele é Deus. Então uma religião o mundo já tinha. Assim como nessa noite, talvez se você entrou aqui e as mesmas mazelas que acontecem no mundo estão acontecendo na sua vida. E você é religioso, você é crente. Você tem até alguns dons espirituais. Tem talentos que Deus colocou em você. Mas você vê na sua vida maldições. Você vê na sua vida coisas que você recebe dos seus antepassados na sua vida. Você se pega pensando em coisas pecaminosas. Em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então onde Jesus está querendo levar essas pessoas a uma libertação? Só que a libertação são para os filhos. Os filhos, a libertação são para os filhos. Por isso Jesus está conversando com eles, mostrando para eles que vocês são religiosos. Você é um judeu, você é um religioso. Você vai na igreja na quarta-feira. Você jejua no sábado. Você vai adorar. Então você pratica uma religião, mas você é escravo. Até um negocinho TikTok, sei lá como é que chama, está virando prisão de muita gente. Aquilo que era para ser bênção está virando maldição, prisão de muita gente. Conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus, ele veio apresentar quem? Veio apresentar o Pai para a humanidade. Nós estamos falando de geração. O Pai é aquele que é o primeiro que vem, é o Pai que dá vida. Ele veio apresentar o Pai, não a religião, porque religião o povo já tinha. O mesmo acontece aqui nessa noite. Talvez você entrou aqui, você já tem uma religião. Mas por que a mentira ainda está na sua boca? Por que o engano ainda habita em você? Com a mesma boca que nós entramos aqui, louvamos a Deus, falamos palavrão, muitos de nós falamos. Porque nós estamos praticando o mesmo que essa galera estava praticando aqui, olha. Religião, eles se orgulham de dizer: nós somos filhos de Abraão. Isso era uma referência, era uma potência de referência, Abraão. O homem que foi chamado amigo de Deus. Pesquisa na Bíblia quantos homens foram chamados amigo de Deus. A Bíblia diz, Deus disse: ocultarei eu alguma coisa ao meu amigo Abraão? Ele foi chamado de amigo de Deus. Você dizer que é amigo de Deus, amigo do Espírito Santo é uma coisa. Agora o Espírito Santo dizer que é teu amigo, Deus dizer que é teu amigo é diferente. Então é uma boa referência. A maioria de nós, conhecereis a verdade vos libertará. E esses dias da sexta-feira aqui você tem observado as pessoas que Deus tem colocado aqui para ouvir a mensagem. São pessoas que, olhando daqui de cima, está todo mundo bacana, está todo mundo. Só que o que nós temos nos esforçado desde o primeiro dia do que nós estamos falando aqui nesse altar, nós temos falado de visitações malignas, que não era para estar acontecendo na nossa vida, mas elas estão chegando até nós. É assustador o número de cristãos que estão se separando. É assustador o número de cristãos que tem um casamento que é uma porcaria, que tem um casamento que não é o que Deus projetou. Não é o casamento do Salmo 127, Salmo 128. Está ali o que Deus projetou para a minha casa e para a tua casa. Feliz o homem que confia em Deus. Ele é abençoado, os seus filhos são abençoados, a sua esposa é abençoada.
Então Deus nos chamou aqui para esses dias, para conversar com a gente, para dizer assim: olha, eu não quero ser o Senhor teu Deus. A gente tem essa oratória: Senhor meu Deus e meu Pai. Isso Ele quer ser o teu Pai, o Abba, o Paizinho. É isso que Ele quer ser, o teu Pai. Conhecereis a verdade vos libertará. Eles rebateram: não somos filhos de Abraão, nós temos uma fé, nós temos peregrino, nós temos fé, nós nunca fomos escravos. Ô pregador, você está viajando na maionese. Eles esqueceram de um Deus onipresente. Aí Jesus vai começar a apertar mais a coisa. Ele vai chegar um momento que Jesus vai dizer assim: ó, vocês são comparados a um sepulcro caiado. O que era um cal? Era tipo essa coisa branca que está aí na parede. O que é um sepulcro? O sepulcro é onde esconde os mortos, os restos mortais de alguém. Considerado para o povo judeu amaldiçoado. Judeu não é que nem brasileiro que deita em cima do caixão e chora: papai morreu, mamãe morreu, sei lá quem que morreu. A pessoa abraça o caixão e chora. Judeu não chega perto, não toca de morto, não toca de caixão, não toca de defunto. É amaldiçoado, é impuro, traz maldição. E Jesus disse: olha, vocês estão dizendo aí que são filhos de Abraão. Não, pastor, eu sou crente, mas desde pequenininho eu nasci na igreja. Por que a mentira está na sua boca? Por que o engano está na sua boca? Por que a falsidade está no teu coração? Por que a inveja está na sua vida? Sabe por quê? Diga para a pessoa do lado: Deus não tem neto. Estamos falando de descendência, de geração. Deus não tem neto. Deus não tem neto. Deus tem filhos. Ou você é filho de Deus ou você não é. Por isso que filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho. Só filho de peixe que é peixinho. E muito cedo nós ensinamos para os nossos filhos: vocês não são netos de Deus, vocês são filhos. Vocês têm que conhecer o teu Deus. É até honroso você dizer: o Deus dos meus pais. É até bonito, mas você precisa conhecer o Deus como teu Deus, teu Pai, o teu Abba. Não tem nada que está oculto diante dele. Ele conhece todos os nossos pensamentos. Porque senão os ensinamentos que nós temos falado aqui nessas sextas-feiras é do cuidado, do zelo que Deus tem, que Deus quer levar você a entender isso. Que nós não podemos entrar na igreja e ficar praticando um misticismo, uma coisa mística. Deus é real, Deus é verdadeiro. É possível você entrar no seu quarto, fechar a porta e ver Deus e falar com Deus e sentir o cheiro de Deus. Saber que Deus tem um perfume, saber que Jesus tem um perfume, saber que o Espírito Santo é cheiroso. Que quando você tem intimidade, quando você tem parceria, quando você o conhece, você percebe ele no ambiente. E por que muitos de nós cristãos estamos vivendo como se, entrando na igreja como se Deus não existisse? Só de uma pessoa colar um chiclete debaixo do banco da igreja, eu não acredito que essa pessoa crê que Deus está aqui. Não acredito nisso não. Eu não acredito na pessoa que toma um copo d'água e deixa o copo dele aí jogado aí na casa de Deus. Eu não acredito que essa pessoa acredite que esse lugar é lugar de Deus não, que é a casa de Deus não. Vocês estão entendendo o que é que nós estamos vivendo aqui nesses dias? Porque nós vamos nos distanciando de Deus, Deus vai se preocupando com isso. Porque senão daqui a pouco você vai olhar para a sua vida e você vai falar que nem o pessoal que estava ali em Malaquias. Você vai falar para Deus: Deus, do que adianta te servir se não tem diferença na minha casa, se não tem diferença na minha vida? Meu vizinho está divorciando, eu também estou divorciando. Meu vizinho não serve a Deus, mas eu sirvo a Deus. Mas de que maneira esse povo estava servindo a Deus? De uma maneira relaxada, fazendo de qualquer maneira. Conhecereis a verdade vos libertará. Teve um tempo que eu preguei: será que Deus vai ter que começar a matar pessoas dentro da igreja para que o temor volte na casa de Deus? Você sabia que a maioria dos nossos jovens, hoje, jovens cristãos evangélicos,
Eles vêm para o culto de sábado, que é culto de jovem na maioria das igrejas, das church, das igrejas evangélicas. Eles vêm para o culto de sábado à noite, e depois do culto de sábado à noite eles vão para o motel desfrutar da carne, sem serem casados, sem terem aliança diante de Deus. A maioria dos nossos jovens não tem diferença dos jovens do mundo. A maioria dos nossos jovens da igreja estão casando. A maioria, não vamos generalizar 100%, mas a maioria dos casais da igreja vive ruim, vive mal, não vive a palavra de Deus, não praticam a palavra de Deus. Como é que eu consigo ficar uma semana sem falar com a Thalita e dizer que eu sou servo de Deus? Como é que eu consigo dormir num lugar e dormir no outro, eu dizendo, eu sou servo de Deus? Aí o diabo zomba da nossa cara. Aí nós temos um extrato do que está acontecendo com os cristãos. São cristãos que estão amarrando corda, pondo no pescoço, tirando a própria vida. Tivemos caso aqui recente. Deus está fraco, gente. Deus perdeu a força. O Espírito Santo está mais fraco agora. Porque se o Espírito Santo habita dentro de você, o que essa angústia miserável está fazendo aí? Uma angústia que te dá desejo de morrer, te dá desejo de desistir da vida. Isso não tem nada a ver com Deus. Se uma angústia e uma opressão, ela vem da parte de Deus, é para te dar crescimento, é para te fazer crescer, é para te fazer romper, é para te fazer vencedor, é para dar testemunho na sua vida. Não para você cometer um suicídio, não para você desistir da sua casa, desistir do seu filho, desistir do seu casamento. Conhecereis a verdade vos libertará. A maioria dos pastores, eu ouço muitos pastores no mundo inteiro. Eu ouço muito pastores no mundo inteiro. E hoje a preocupação dos pastores hoje não é mais pregar para o mundo. Não é mais pregar para ganhar almas no mundo. Hoje um pastor zeloso, se ele tem 10 ovelhas, ele está cuidando das suas ovelhas. Ele está tirando carrapicho, ele está tirando bicheira, ele está sarando as feridas, trazendo palavra de conselho para as suas ovelhas. Ele está passando as ovelhas debaixo do bordão, como era costume dos pastores da Bíblia. Passar a ovelha debaixo do bordão significa pegar um cajado, como aquele pedaço de pau que está ali, colocar aqui, e a ovelha vai passando embaixo para ele ver a ovelha de perto, para ele sentir o cheiro dela. Se não está com cheiro de podridão, se não tem ferida, bicheira nela, se não está podre. A maioria dos pastores hoje estão assim. Porque às vezes a gente já estava com aquela vontade de ganhar o mundo, mas dentro da casa de Deus está perdido. Os que estão dentro da casa estão perdidos, gente. São cristãos que não perdoam. Aqui nesse altar, Deus, no primeiro dia de oração, Deus nos mostrou aqui um espírito de Leviatã. O que é o Leviatã na Bíblia? O Leviatã na Bíblia é o espírito de orgulho. Então nós temos aconselhado casais nessa casa e em outros lugares. Nós temos aconselhado casais, gente. Casais, aconselhado. Não vou me separar, eu vou largar da esposa, eu vou largar do esposo. Aí um olha no rosto do outro e diz assim, mesmo amando, eu vou me separar, eu prefiro o divórcio. Olha aí, que qualidade cristã. Dá para tirar a cinta e fazer que nem Jesus, descer a borracha no couro. Será que eu estou tão fora da frequência, meus irmãos? Ou vocês estão pegando essa mesma frequência, essa mesma direção, entendendo, pastor, é verdade, está acontecendo isso nas igrejas, está acontecendo isso, inclusive está acontecendo na minha vida, pastor. Tem muita coisa que eu preciso alinhar, porque não está alinhada com o reino de Deus. Quem ensinou o negócio de perdoa, mas não anda junto? Quem foi que ensinou? Foi Jesus? Dá vontade de... não dá para aceitar isso aí não. Porque o que tem de crente é uma pica de crente brigando dentro da igreja e dizendo assim, eu até perdoo, pastor, mas não quero que a minha ajuda. Tem gente que está perdoando, eu perdoo meu cônjuge, eu perdoo minha esposa pelas ofensas e tal, mas eu vou me separar. Eu perdoo, mas me separo.
Quem te ensinou isso? Ah, eu perdoo a pessoa que me ofendeu, mas não quero andar junto com ela. Quem que te ensinou isso? Jesus não foi. Deus também não. Ah, pastor, a Bíblia, mas a Bíblia fala isso. Ah, é? Você encontrou isso aí na Bíblia? Tem. Pode ser que tenha. Mas eu quero saber se saiu da boca de Jesus. Porque até Paulo pode falar uma coisa, Pedro pode falar uma coisa também. Os discípulos podem falar uma coisa, o pastor pode falar uma coisa, mas eu quero saber o que é que o meu Jesus falou. Se saiu da boca dele que divórcio está certo, então divorcie. Se saiu da boca dele que se um irmão te ofender, você perdoa e não anda mais junto com ele, aí você pode fazer. Mas está saindo da boca dele aqui nessa noite: é conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Eles disseram: não, nós somos crente, nós somos verdadeiros, nós somos crente. Gente, nós os evangélicos, infelizmente, os servos de Deus, eu não sei contar todo mundo aqui, se eu tenho visitante aqui que não aceitou a Jesus ainda, mas eu quero te dizer uma coisa: ser evangélico é uma coisa, ser cristão é outra. Nenhuma coisa tem a ver com a outra, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Já dizia lá o Mahatma Gandhi, o adorador de rato, que preferiu ser um adorador de rato porque se decepcionou com os cristãos. Eu já citei isso, cito meus alunos nas aulas que eu dou teologia. E Mahatma Gandhi disse assim: olha, eu gosto de Cristo. O Cristo da Bíblia, eu gosto dele. Sei quem é na Bíblia, gosto dele. Mas eu não gosto de cristão. Não gosto. Sabe por quê? Nos livros dele ele escreve isso. Sabe por quê? Na história dele está escrito isso. Ele diz: porque os cristãos são muito diferentes do seu Cristo. Que palhaçada é essa? Não perdoa pai, não perdoa mãe, não perdoa irmão, vai perdoar o inimigo? O meu Cristo diz que se o inimigo vier te roubar, te tirar as coisas, é para você dar mais coisas para ele ainda. Se ele te chamar para caminhar um tanto caminho dobro junto com ele ainda, o seu inimigo, e que é para você perdoar os seus inimigos. Uma esposa, eu não vejo a minha esposa como minha inimiga. Um marido, uma mulher, um filho, alguém da família como inimigo, gente. Se é para perdoar inimigo, você não está perdoando nem os de dentro de casa. Que evangelho nós estamos vivendo? Um evangelho fraco. O evangelho dos cristãos estão desistindo da vida. Um evangelho que parece que não tem mais poder de Deus. E aí o nome de Deus vai sendo desmoralizado. Isso é preocupação. Que o nome de Deus está sendo ofendido. Vamos lá, pensou se você entra nessa igreja assim, ó, naquela consciência: cara, Deus ouve até o meu pensamento. Ah, você seria um crente diferente. Fala pra mim se não seria. Fala se não seria. Se você acreditasse no que a Bíblia fala de verdade, você seria um crente diferente. Se você acreditar na Bíblia que diz assim: se alguém bater na sua face, vira o outro lado. Você ia ser um crente diferente. Se a Bíblia diz assim também, tem coisa boa. Se a Bíblia diz assim: olha, tudo quando Deus fala tudo, é tudo. Tudo é possível àquele que crê. Se você acredita nisso, você ia ser um crente diferente mais da conta. Ia ser, meu irmão, ia. O problema é que nós estamos vivendo uma prática de religião. Estão praticando uma religião. A gente entra no automático da religião, daqui a pouco a gente está orando: Deus abençoa Jesus, Jesus abençoa Deus, Deus pelo amor de Deus, Deus pelo amor de Deus. Já virou um ato religioso. Estamos que nem o pessoal que pega aquelas bolinhas lá do rosário e fica lá: Santa Maria, meu Deus, Santa Maria, tudo de novo, 200 vezes a mesma coisa. Conhecereis a verdade vos libertará. Aí Jesus vai explicar isso aqui, gente. Ele explica: olha, se você quer ser escravo, continue escravo. Continue escravo da mentira. Continue escravo das coisas que você sabe, que eu não vou ficar falando não. Continue escravo.
porque meu tempo já está resumindo aqui. Escravo. Agora tem algo interessante que ele diz assim, olha: ora, o servo não fica para sempre na casa. Servo e escravo é a mesma palavra, é a mesma coisa. Aí ele diz assim, mas o filho sim. Agora fica uma reflexão para você, que eu vou pedir para você se levantar para a gente fazer uma oração e eu vou encerrar. Fica uma reflexão para você. Ele diz assim, o filho fica para sempre na casa. Eu quero que você vá embora pensando nessa noite. E pelo amor de Deus, não volta mais na igreja. Não volta mais na igreja com um pensamento assim, olha, eu vou lá hoje para Deus falar comigo. Eu vou lá hoje, quem sabe o pastor com uma visão de raio-x dele, ele pode falar alguma coisa de Deus para mim. Dá para você mudar isso aí. Dá para mudar. E o que é que Deus quer? Deus quer que você entre por essas portas assim. Deus, com quem é que o Senhor vai usar a minha vida para eu tocar hoje? Em quem que eu vou tocar hoje em nome do Senhor? Quem é que o Senhor vai revelar aqui que eu vou trazer alguma coisa para essa pessoa? Hã? Papai, eu sou teu filho, como é que é isso aqui? Esse lugar aqui era só para a gente desfrutar, vir aqui, adorar, né? Desfrutar da presença, nos alegrar como irmãos, fortalecer uns aos outros, dar glória ao nosso Pai eterno, nem ao Papai querido. Conhecereis a verdade, a verdade. Todas as vezes que a verdade ela nos esfrega, a gente vai se sentir ofendido. Enquanto eu estou pregando, se você sentiu uma pontinha de raiva, sentiu alguma ofensa, está pegando pesado, eu quero te dizer que esse é o ponto da sua libertação. É aí que você está sendo liberto. Alguma coisa está sendo expurgada de você, alguma coisa está sendo expulso da sua vida. Enquanto eu estou falando em nome de Jesus, aquilo que Jesus falou para aquelas pessoas, conheçam a verdade vai te libertar. Conheçam a verdade e ela vai te libertar. Não, nós somos religiosos, não é disso que eu estou falando da verdade. Aí depois ele vai concluir dizendo, eu, Jesus Cristo, sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava dizendo, vocês não conhecem o Filho, não conhecem o Pai, vocês conhecem uma religião. Vocês clamam por um Deus, mas eu estou aqui para apresentar o Pai. Porque Filho de Deus é como nós fomos gerados na eternidade. Os filhos de Deus foram gerados na eternidade. Passaram pelo ventre de mulher, semente do Pai, e entrou na terra, mas foram gerados em Deus. Então dá para você ser um filho de Deus como Jesus foi. E é para isso que Jesus veio, gente. E ele conclui dizendo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a nossa oração agora é essa. E eu quero que você vá embora pensando nessas coisas. Pensando, Pai, eu preciso te conhecer. Pai, eu preciso ser diferente. Eu preciso ser diferente. Há consequências terríveis quando você vem num ambiente onde Deus está, ouve a voz dele e vai embora e ignora a voz de Deus. Fica indiferente com aquilo que você recebeu. Você recebeu uma instrução, vai para casa e pratique ela. Nós já tivemos testemunho aqui de Deus dar instruções no altar, a pessoa ir embora e não praticar, aí acontecer tragédias na família. Porque se a pessoa tivesse ouvido, praticado, teria tido grandes livramentos, coisas tremendas. Oremos ao Senhor. Pai, eu sei que essas pessoas não vieram aqui para ver um homem falar, e nós temos a consciência de que quando estamos ministrando a Tua palavra, não é um homem que está falando, mas é a Tua palavra, que é vida, é poder, é autoridade, é a Tua palavra que transforma, é a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, é a Tua palavra.
É a tua palavra que é como um martelo que quebra pedra. É a tua palavra que é mais cortante que uma espada que tem duas pontas. É a tua palavra, Pai. A tua palavra que traz vida, a tua palavra, o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, a tua palavra, que esse povo dessa noite, que os teus filhos sejam tocados pela tua palavra, que essa palavra venha conversar com eles no caminho, em casa, na madrugada, esse final de semana. Meu Senhor, quando vozes estranhas soprarem ao ouvido desse povo, eles vão lembrar dessa palavra, eles vão lembrar de um Deus que está junto, de um Deus que está perto, de um Deus que está dentro, de um Deus que conduz todas as coisas, de um Deus que ouve todas as coisas, de um Deus que nos ama e nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, nós não aceitamos viver uma vida de derrota, de destruição. Quando teu filho morreu para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Vida e vida abundante. Que essa palavra venha entrar na nossa casa, sobre a vida dos nossos filhos. Que essa palavra venha sarar a nossa geração. Pai, o passado não tem como nós mudarmos, porque o passado está no passado e não tem como voltar para mudar. Mas a partir do ensinamento da tua palavra, a partir dessa palavra que estamos recebendo, nós queremos construir algo novo, queremos remir coisas do passado, sim, mas queremos construir algo novo, que comece em nós a partir de agora. Novas sementes sendo lançadas, novas sementes sendo lançadas, novas sementes sendo lançadas. Eu sei que o Senhor está nos dando oportunidade de lançarmos novas sementes, de pararmos de plantar espinhos, de pararmos de plantarmos coisas ruins e começarmos a semear novas sementes, meu Senhor. Sementes que produzem fruto para a eternidade. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a nossa proposta é das 8 às 9. É isso, gente? É isso, gente? O pessoal que está da igreja, é isso, né? Das 8 às 9. Agora nós temos 9 horas com 6 minutos. Estamos encerrando esse culto. No encerramento agora você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui, plantar sua semente. Quem trouxe o dízimo, eu vou encerrar agora, aí você pode fazer isso no final. Você pode vir trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta. Se tem um dízimo, a gente vai orar aqui. Se tem oferta, você vai colocar aqui dentro, e depois a gente nos despede. Se você precisar de uma oração, pastor, eu ouvi a palavra, entendi, mas eu gostaria que o pastor, ou os pastores, tem mais pastores aqui nessa noite, eu gostaria que os pastores colocassem a mão em mim, orassem por mim. Então a gente pode fazer isso agora, depois que a gente encerrar, tá bom? Tinha uma pessoa que a pastora Dilma falou que viria nessa noite. Teve alguém que é convidado, a pastora Dilma, que veio nessa noite? Não veio? Não conseguiu vir a pessoa? Então tá bom, então. Porque foi uma pessoa, a pastora Dilma está em São Paulo, né? Ela foi para São Paulo, não pôde estar aqui nessa noite, mas ela encomendou, falou: pastor, se a pessoa for lá, chama os pastores, ora, libera uma palavra para a pessoa, tá bom? Então, gente, nós vamos encerrar. Eu vou encerrar, depois você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui, tá bom? Alguns já estão trazendo. Se você precisar de uma oração, pastor Ovinho, eu queria uma imposição de mão na minha cabeça aqui. Não tem problema, a gente vai orar no final, tá bom? Levanta suas mãos aos céus. Diga: Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Diga: Espírito Santo, me ajuda a viver, a praticar esta palavra. Com as mãos estendidas, que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, que reine e permaneça em cada coração, desde agora e para todos sempre, e todo o povo de Deus digam. Agora você já sabe, com muita alegria, bate uma mão na outra bem forte.